Abraão, um nome sussurrado através de milênios, reverenciado por milhões. Uma figura central nas três maiores religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele é conhecido como o pai da fé. A história de Abraão é uma história de confiança, obediência e da promessa inabalável de Deus. Sua vida, um testamento de crença em algo maior que ele mesmo. Embora nascido em um mundo de idolatria, Abraão buscou um caminho diferente. Ele ouviu um chamado para deixar para trás o familiar e viajar em direção ao desconhecido. A história de Abraão, encontrada no livro de Gênesis, continua a ressoar com pessoas de fé hoje. Ele permanece como um farol de esperança, lembrando-nos de que a fé pode mover montanhas. Imagine um mundo sem mapas ou GPS. Agora, imagine Abraão vivendo na antiga cidade de Ur. O livro de Gênesis nos diz que Deus falou com Abraão. Ele o instruiu a deixar sua casa e viajar para uma nova terra. Essa terra, Canaã, mais tarde, se tornaria a terra prometida. Deus prometeu a Abraão incontáveis descendentes, uma nação construída sobre a fé. Abraão, sem hesitar, obedeceu. Ele levou sua esposa, Sara, seu sobrinho Ló e seus bens. Eles embarcaram em uma jornada de fé, guiados apenas pela promessa de Deus. Esse ato de obediência, deixando para trás tudo o que era familiar, marca um momento crucial. Ele significa o início do relacionamento único de Abraão com Deus. A Bíblia nos diz que Abraão veio de Ur dos Caldeus. Era uma cidade movimentada na antiga Mesopotâmia, localizada no atual Iraque. Escavações arqueológicas desenterraram os restos de Ur. Essas descobertas pintam um quadro vívido da cidade onde Abraão viveu. Evidências sugerem que Ur era um centro urbano sofisticado. Tinha arquitetura impressionante, uma estrutura social complexa e rotas comerciais prósperas. Encontrar evidências de Ur fornece um elo tangível com a época de Abraão. Isso nos permite voltar no tempo e visualizar o mundo que ele deixou para trás. Pense, uma cidade tão antiga quanto o Carnaval de Recife. O coração da história de Abraão está em sua aliança com Deus. Este acordo sagrado forma a base das fés abraâmicas. Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã para seus descendentes. Ele também prometeu que Abraão seria o pai de uma grande nação. Mas a jornada de Abraão não foi sem desafios. Ele enfrentou fome, conflitos e o teste supremo de fé, a ordem de sacrificar seu filho, Isaque. Através de cada provação, Abraão permaneceu firme em sua crença. Sua fé inabalável no plano de Deus serve como um exemplo poderoso para pessoas de fé hoje. Seção 5. A jornada do patriarca, da Mesopotâmia a Canaã. A jornada de Abraão foi mais do que uma simples migração física. Foi uma busca espiritual, um testemunho de sua fé. De Ur, Abraão e sua família viajaram para Harã. Eles ficaram lá por um tempo antes de continuar sua jornada para Canaã. A jornada foi repleta de perigos. Eles enfrentaram clima rigoroso, recursos limitados e encontros com pessoas desconhecidas. Apesar das dificuldades, Abraão perseverou. Ele confiou na promessa de Deus e continuou a avançar passo a passo em direção à terra que lhe foi prometida. Seção 6. Ecos arqueológicos, traçando os passos de Abraão. Enquanto a Bíblia fornece a narrativa espiritual, a arqueologia oferece vislumbres do mundo em que Abraão habitou. Escavações em locais como Harã e Siquém, mencionados em Gênesis, revelam assentamentos que datam da época de Abraão. Descobertas de antigos acampamentos, fragmentos de cerâmica e outros artefatos fornecem evidências tangíveis da vida nômade naquela época. Embora possamos nunca encontrar provas definitivas da existência de Abraão, essas descobertas arqueológicas nos ajudam a visualizar seu mundo. Elas nos conectam à paisagem histórica de sua jornada. Seção 7. Um pai de muitas nações. O legado duradouro de Abraão.
O impacto de Abraão se estende muito além de sua vida. Ele é considerado o pai de muitas nações, tanto literal quanto figurativamente. Seus descendentes incluem os israelitas, que se tornariam o povo judeu. Através de seu filho Isaque, a linhagem continua até Jesus, a figura central do cristianismo. O Islã também reconhece Abraão como um profeta. Os muçulmanos traçam sua linhagem até Abraão através de seu filho Ismael. O legado de Abraão é de fé, obediência e o poder duradouro de uma aliança com Deus. Sua história continua a inspirar milhões em todo o mundo. Seção 8. As religiões abraâmicas. Uma herança compartilhada. Judaísmo, cristianismo e islamismo, apesar de suas diferenças, compartilham um ancestral comum, Abraão. Todas as três fés o reconhecem como um patriarca, um profeta e uma figura central em sua história religiosa. Eles compartilham a crença em um Deus e se inspiram na fé inabalável de Abraão. Sua história serve como uma ponte entre essas religiões, destacando sua herança compartilhada. Compreender o significado de Abraão ajuda a promover o diálogo interreligioso e promove o respeito pelas diversas crenças que provêm dessa fonte comum. Seção 9. Abraão hoje. Inspiração, através do tempo. Milhares de anos depois de sua época, a história de Abraão continua a ressoar. Sua jornada de fé fala à experiência humana, independentemente da formação religiosa de alguém. Ele nos ensina sobre coragem, obediência e a importância de confiar em algo maior do que nós mesmos. Abraão nos lembra que a fé pode ser uma fonte de força em tempos difíceis. Enquanto as pessoas buscarem significado e propósito, a história de Abraão continuará a inspirar, lembrando-nos de que, mesmo na noite mais escura, a fé pode iluminar nosso caminho.